Se você já se perguntou por que isso aconteceu de novo comigo, ou como eu não percebi isso antes, ou ainda, será que tem algo de errado comigo? Então, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre como reduzir a vulnerabilidade a relacionamentos abusivos ou a violência sexual. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, eu trabalho com regulação emocional, com trauma e com construção de vínculos seguros. Mas antes da gente começar, eu preciso deixar algo muito claro e inegociável. A culpa nunca, jamais será da vítima. Não importa a história, não importa o contexto, nunca é culpa da vítima. A responsabilidade pelo ato violento, seja sexual, seja interpessoal, é sempre do perpetrador, mesmo que ele, com frequência, vai culpabilizar a vítima, vai se vitimizar. E provavelmente a pessoa que sofreu trauma vai sentir culpa e vergonha. E essa culpa e essa vergonha na vítima de trauma é um sintoma do estresse pós-traumático complexo. Mas hoje esse vídeo não é sobre culpa. A gente vai falar sobre diminuir o risco dessa vulnerabilidade, porque a gente já sabe, estatisticamente, que pessoas que viveram, especialmente durante a infância, ambientes com invalidação crônica, com abuso, com negligência, com violência, elas estatisticamente são mais vulneráveis a serem revitimizadas. E isso não é porque elas não aprenderam, não é porque tem algo de errado com elas ou porque elas buscam isso, nada disso. Isso tem a ver com um sistema de percepção, com todo um sistema nervoso que se adaptou a um ambiente traumatizante. E essa adaptação que serviu para sobrevivência lá naquele ambiente, hoje aumenta a vulnerabilidade. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como isso acontece e o que fazer para, aumentando a consciência de como detectar o perigo, a gente diminuir essa vulnerabilidade. Vamos juntas? Existem alguns pontos que quem viveu em ambientes traumatizantes, seja com invalidações, com abusos, violências, negligências, especialmente durante a infância, elas tendem a não confiar na própria percepção, até por causa das altas invalidações, a diminuir a percepção de sinais de perigo, a não colocar limites claros, não saber colocar limites claros, além de não conseguir confiar ou até nem perceber os próprios sinais do próprio corpo. Isso tudo foi uma adaptação. Vamos entender por quê. Vamos imaginar uma criança e ela está num ambiente em que os cuidadores são abusivos, negligentes, violentos. A criança não pode arrumar a mala e ir embora daquela casa. A criança depende desses adultos para sobreviver. Ela precisa estar próximo a eles. Para ela conseguir ficar nesse ambiente, se adaptar a ele, o que ela vai fazer? Ela vai primeiro criar um autoconceito negativo. Então ela já vai achar que a culpada é ela e ter muita vergonha. Esse autoconceito negativo acompanha ela. Durante a vida adulta, essa vergonha, esse autoconceito negativo também vulnerabiliza ela, porque se eu sou tão ruim, tão horrível, e se a culpa é tão minha, eu não mereço ser bem tratado. É normal e esperado que me tratem com o mesmo abuso e violência que eu fui tratada pelos abusadores na infância, pelas invalidações. Além disso, as invalidações fazem ela não confiar na própria percepção da realidade, porque quando ela fala que sente algo, aquilo ou é punido, ou é minimizado, ou é ridicularizado, ou simplesmente não é dado a mínima bola. Ou ainda, elas param de perceber o perigo, porque aquilo é o habitual. Eu sempre falo que quem nasceu numa casa em chamas não reconhece fogo quando vê um. Então, aqueles abusos, maus tratos, violências, invalidações, é lugar comum, é como ela viveu. Ela não consegue perceber que isso não é normal, porque na história de vida dela, aquilo foi, infelizmente, o normal. Isso já prejudica a capacidade de ela perceber que isso não é legal, que isso não é normal. Para ela, isso foi parte da vida dela. E ainda tem outra questão de a pessoa acaba aprendendo a dissociar, porque se ela não tem como fugir, não tem como lutar, ela entra num congelamento. E nessa dissociação, ela perde o contato tanto com o aprendizado do que está acontecendo, quanto do que ela está sentindo. Então ela não consegue nem perceber o próprio corpo sentindo o medo. Muitas vezes, a pessoa adulta vai confundir os sinais de medo com paixão, com amor. E isso faz parte, porque quem se desenvolveu em ambientes em que a mesma fonte de cuidado e de sobrevivência, segurança, era fonte de violência, fica muito mais difícil de perceber o que é de fato um lugar seguro. Ela não tem modelo e a dança que ela sabe dançar é desse lugar não seguro. E quando ela encontra algo parecido, uma dança que ela já sabe dançar, essa familiaridade faz ela se aproximar dessas relações. Então eu falei rapidinho alguns fatores que tornam mais vulnerável uma pessoa que cresceu em ambientes invalidantes,
traumatizantes na vida adulta. Ela carrega essa percepção alterada, essa autoinvalidação da própria percepção, essa dificuldade em estabelecer limites, inclusive porque quando ela colocou, ou isso foi punido, ou não foi respeitado, ou só passava por cima, e ainda ela entende que aquilo é um relacionamento, é o que ela conheceu sobre cuidado. Então, para ela manter aquelas relações com as pessoas, ela precisou aprender que perceber o perigo não é seguro, porque se ela notar o perigo, vai colocar em risco justamente uma relação importante para a própria existência dela. Então essa criança, em nome de poder continuar vivendo nesse ambiente, já que ela não pode sair, ela para de perceber esse perigo. E isso que foi uma adaptação a esse ambiente que é traumatizante, quando ela cresce, deixa ela mais vulnerável a retraumatizações. Nosso cérebro, ele tende a perceber até um radar de trapaça, quando as relações não são recíprocas, quando tem desrespeito, quando tem algum perigo. Nossas relações são muito importantes. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem esse radar de trapaça. Algo aqui não tá bom. Algo aqui viola as regras de cuidado, de respeito e de reciprocidade. Mas em contextos traumáticos, em que fica aquilo por muito tempo, esse detector fica desregulado. É como se ele tivesse uma cegueira a essa traição das regras de cuidado, respeito, amor e reciprocidade. Então, para manter essas relações, esses vínculos, o sistema nervoso aprende a não ver, a minimizar, a justificar, a normalizar comportamentos inaceitáveis, perigosos, ruins, violentos. Como que isso aparece na vida adulta? Confundir aquela intensidade com paixão e amor. Então, seu corpo está lá sinalizando sinais de perigo, de aperto no peito, tensão, náusea, ou até desligamento, vontade de fugir, e a pessoa vai interpretar como sendo, isso é amor, isso é paixão. Aqui já tem a primeira dica para a gente ficar menos vulnerável. Seu corpo percebe o perigo antes da sua cabeça. Depois, sua cabeça vai contar a história. Então, conecte-se com o seu corpo. E aqui, se você estiver em dissociação, vai ser difícil fazer isso. Então, primeiro, saia da dissociação. Até porque dissociado você não vai notar sinais de perigo nem do outro e nem que seu corpo está enviando. Então, conecte-se com esses sinais. Se seu corpo estiver tenso e agitado, com náusea, dor no peito ou um certo torpor, desligamento, provavelmente ele detectou algum perigo. Já se seu corpo está relaxado, está se ampliando, está aberto, ele está disposto, ele está presente, provavelmente você está em um ambiente seguro. Então, passo 1, ou se confie nos sinais do seu corpo. Outra forma que aparece na vida adulta é romantizar o ciúme e o controle. Esse aqui é muito clássico e tem a ver com uma ausência de um modelo da segurança, do respeito e até de ter limites e intimidade preservada. Então, vamos lembrar. Ciúmes não tem a ver com amor, tem a ver com controle. Não é bonitinho, é perigoso. Outra característica é ignorar ou minimizar ou até achar uma justificativa para desconfortos claros, naquela clássica autoinvalidação. A pessoa até sente o desconforto, mas ela não se ouve. Ou até outras pessoas falam, mas ela deixa para lá, justifica. Arruma aquele paninho para passar. E um outro sinal é o famoso acreditar que vai mudar, que vai melhorar, mesmo que os fatos mostrem que não. A boa notícia é que esse detector, que muitas vezes, para quem viveu em ambientes traumatizantes por muito tempo, ficou desregulado. Esse detector pode ser recalibrado. A gente pode voltar a se conectar e aprender a perceber e confiar nesses sinais de perigo. Na primeira etapa é a gente ver que o nosso corpo sinaliza. Então você se pergunta, como meu corpo está se sentindo? Eu estou tensa ou eu estou relaxada? O segundo passo é ver os sinais. Além do seu corpo, ver os sinais que o outro está te dando. As ações e a maneira de ser da outra pessoa. Tem alguns sinais que são mais claros. Por exemplo, tratar mal animais, tratar mal crianças, tratar mal outras pessoas. Se já tem um histórico de tratar mal pessoas, animais, seja o que for, isso já é um sinal de que essa pessoa tem esse repertório, ela tem essa capacidade. E nada impede que ela vá fazer isso contra você em algum momento. Além disso, um sinal muito, muito, muito importante é que os abusadores, os perpetradores, os violadores, eles testam limites desde o começo. E eles começam de forma sutil. Não é uma violência escancarada logo de cara.
Não. Eles começam pelas beiradas. É suave, é até sedutor. Isso vai escalando aos poucos até ficar violento. Então vamos lá. Primeiro sinal que o outro dá, e mais confiável, é alguém que não respeita seus limites. Alguém que não sabe ouvir não. Quando um limite é dado, ele não cria um abuso. Ele denuncia se há um abuso. Pessoas seguras respeitam, se importam, cuidam, estão atentos aos seus limites. Já as pessoas perigosas, elas tendem a ultrapassar e começa dessa forma suave. Então é aquele insistir, é uma insistência, mesmo diante de um limite ou de um não. E às vezes uma insistência muito educada, muito charmosa no começo. Mas essa insistência que você sente no seu corpo, aquele incômodo, ai que insistente, bandeirinha vermelha. Outra característica, pressionar decisões. Junto com a insistência, às vezes tem uma pressão para decidir logo, uma pressa que às vezes nem tem por que ter. Mas essa pressão também é uma bandeira vermelha. E outra bandeira vermelha, que eu acho ela bem vermelha, é ridicularizar os seus limites. Seja minimizando, seja invalidando, seja questionando, ou pior ainda, ridicularizando mesmo limites que você deu. Isso é bem chato, isso é invalidante e é desrespeitoso. E outra bandeirona vermelha, que deixa a vítima muito, muito, muito suscetível, é te isolar. E de novo, isso não vem pá, de cara com uma super proibição, não é um super ataque de ciúmes de uma vez só. Começa que nem a maré que puxa, aos poucos. Então, se você perceber que aos poucos você tá ficando cada vez mais isolada, bandeirona vermelha, por que isso é tão perigoso? Aliás, eles começam até falando mal da amiga. Abusador odeia terapeuta informada em trauma e que conhece sobre relacionamento abusivo, porque essa terapeuta coloca em risco o abuso dele. Então começa a falar mal de pontes e de situações e até de atividades que faz bem para essa pessoa. E é sutil e pode até vir fantasiado de cuidado. Falando mal, falou assim: "Ah, eu achei estranho o jeito que aquela amiga falou. Ai, não sei se isso é certo, não sei se isso é normal", vai envenenando, vai minando, inclusive hobbies, empregos. Sabe aquele papinho, aquele diabinho assim, que parece muito amigo, mas que aos poucos vai te deixando isolada? E com esse isolamento ele acaba sendo a principal, até a única fonte de atenção, de amor, de amizade, de às vezes até dinheiro, e isso dá poder para esse abusador. E o que ele quer mesmo é ter mais poder sobre a vítima, o que vai ficar mais fácil de mantê-la ali e cometer o abuso até onde ele quiser. Então, se você sente que aos poucos você está ficando mais isolada, seja da sua vida social, seja dos seus hobbies, seja até da terapia, que é a primeira coisa que os abusadores vão falar mal, cuidado. Ficar isolada te deixa muito vulnerável. A gente precisa ter relações seguras para dar os toques, para nos dar apoio, suporte. Então, uma das principais coisas para se desenvolver, para ficar menos vulnerável a abusos, é aprender a sustentar limites, inclusive com a sua postura corporal. A gente já sabe que pessoas com histórico de trauma vão ter mais dificuldade para isso, mas é possível desenvolver, seja na terapia, num curso de assertividade. E aqui a gente vai precisar cuidar bastante do autoconceito negativo, aquele que acredita que você merece um tratamento ruim. Ninguém merece um tratamento ruim. Então, a terapia, informada por trauma, pode te ajudar tanto a colocar mais limites, quanto a ir trabalhando esses autoconceitos negativos. Para quem viveu essas relações traumatizantes, especialmente ao longo do desenvolvimento da infância, é comum oscilar entre dois extremos nas relações. Ou elas são muito desesperadas por intimidade, e aí acabam entrando muito rápido, muito fundo, de uma forma muito íntima, sem entender o terreno. Então, rapidamente já estão completamente entregues, já estão tratando como muito íntimo relações que ainda não deu tempo de realmente entender, conhecer, perceber o terreno. Antes de saber se aquilo é um lugar bom, que serve, que é seguro, valoroso, já está lá dentro. Já se mudou, já colocou tudo ali, é muito rápido. Quem olha e volta e fala assim: "Nossa, mas já é uma intensidade, uma rapidez que te deixam menos seguro", porque você ainda não percebeu se tem tubarão nessa água. Você ainda não viu a temperatura da água direitinho, você ainda não sabe exatamente a profundidade e já, ó, mergulhou com tudo, sem boia, sem pensar. E isso é característico de históricos assim. O outro extremo é a total independência, muro, distância, não me relaciono com ninguém, não preciso de ninguém, sou totalmente independente sozinha, não deixo nem alguém carregar algo pesado por mim, nem abrir a porta para mim, não faz nada por mim, eu quero ser totalmente independente porque o trauma me ensinou que eu não posso confiar em ninguém, ninguém é confiável
confiável, é melhor eu me dar conta sozinha, porque se eu confiar em alguém, essa pessoa vai me trair, essa pessoa vai abusar, essa pessoa vai me violentar. Os dois modos são adaptações e defesas, mas os dois modos a gente fica muito mais vulnerável, porque se a gente está tão independente e isolado, a gente não tem suporte e apoio e nenhuma vida significativa. Isso nos impede, os dois extremos, de realmente construir relações saudáveis e seguras. Aqui a gente precisa ter o caminho do meio, um caminho sábio, da mente sábia, que leve em consideração nossos valores, nossa intuição, nossas emoções, nossos objetivos, os fatos, tudo integrado de uma maneira equilibrada, um caminho do meio. E aqui também a terapia pode ajudar bastante. E não só a terapia, encontrar relações seguras ao longo da vida também ajudam a pessoa a aprender a equilibrar. Não tá nem aqui no desespero e nem aqui na independência total, mas aqui no meio que é a segurança. E segurança não é intensidade. Segurança é coerência, estabilidade, previsibilidade, respeito. É um quentinho no coração e não um frio na barriga. Além dessas coisas que eu mencionei, é importante algumas coisas bastante práticas para diminuir a nossa vulnerabilidade a esses abusos, relacionamentos ou violências. Primeiro de tudo, é qualquer coisa que diminua a sua percepção, por exemplo, álcool ou outras drogas. Cuide com quem e onde você vai usar. É um lugar seguro? A gente precisa estar com as nossas percepções bem atentas, tanto dos sinais que o nosso corpo dá, quanto que o ambiente nos dá. Isso serve tanto para dissociação, então vamos sair da dissociação para a gente poder estar ligado, quanto para entorpecentes, drogas que vão nos deixar menos ligada. Então, cuide da sua segurança, escolhendo bem os lugares em que você vai ficar fora da sua realidade ou dissociada. O isolamento social, como eu já falei, é um fator de risco maior, então busque relações em que você esteja seguro, de todas as naturezas possíveis. E eu sei que para quem tem trauma complexo, isso é complexo. E reduzir risco não é viver em alerta constante, né? Porque quem tem estresse pós-traumático já está numa hipervigilância, num alerta constante. Aqui é a gente aumentar a nossa consciência, a nossa clareza. Então, se você percebe que você tem uma dificuldade de reconhecer o perigo, de colocar, estabelecer os seus limites, ou até de perceber o que você está sentindo, de validar isso, saiba que isso não é um defeito seu. Isso é resultado de adaptações para sobreviver que você realmente precisou em determinado tempo da sua vida. Eu sinto muito se isso foi necessário, mas isso não precisa ser para sempre assim. A gente pode aprender novas maneiras e construir esses lugares seguros em que a gente pode realmente estar relaxado e confiar. Seu sistema nervoso fez o que era possível para sobreviver naquele contexto. Agora, a gente pode fazer o possível para ele aprender a viver nesse novo contexto. Uma terapia em formato por trauma pode te ajudar a fazer tudo isso, para reconstruir essa segurança interna, para ter mais clareza nas relações e uma autonomia saudável, flexível. Você não precisa mais se adaptar à violência para sobreviver. Segurança emocional é um direito seu e você pode conquistá-la. Se esse vídeo foi útil para você ou se você acha que pode ser útil para alguém, compartilhe ele e me siga aqui no canal. Vamos seguir juntas. Te espero no próximo vídeo.